Um milionário levou uma mulher sem teto ao casamento de sua ex-noiva, e o que ela fez chocou a todos. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite! Alexandre Moreau, um magnata impiedoso do setor de tecnologia, girava um convite entre os dedos. O papel de alta gramatura trazia em letras douradas o nome de sua ex-noiva, Celeste Van Doren. A mesma mulher que o trocara por um herdeiro europeu sem nem olhar para trás. E agora, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela o convidava para o casamento. Como se dissesse, veja como estou feliz, sem você. Isso só pode ser uma provocação, murmurou Alexandre, arremessando o convite sobre a mesa de mármore. Seu sócio, Juliano Reis, pegou o envelope e assobiou. Isso foi cruel. Você vai? E parecer um idiota solitário? Nem pensar, respondeu Alexandre com um riso seco. Então leve alguém. Faça ela se perguntar o que perdeu. Era uma ideia plausível, mas Alexandre sabia que não podia simplesmente aparecer com uma modelo contratada. Ele precisava virar o jogo, criar um enigma, algo que deixasse Celeste obcecada tentando entender. Mais tarde, ao sair do escritório, ainda remoendo a ideia, ele parou diante de um bistrô modesto no centro da cidade. E foi ali que a viu. Sentada na calçada, com as costas apoiadas em uma vitrine empoeirada, estava uma jovem. Suja, com roupas desbotadas, mas com um rosto marcante. Os cabelos estavam presos de forma desajeitada, mas seus olhos, não imploravam. Eles desafiavam. Movido por um impulso que nem ele entendeu, Alexandre caminhou até ela. Mãos nos bolsos, olhar arrogante. Precisa de dinheiro? A mulher ergueu os olhos, não com gratidão, mas com um desprezo contido, como se estivesse julgando se ele valia sequer sua atenção. Então ela sorriu, um sorriso torto, quase zombeteiro. O que é isso? Um experimento social? Dependendo da minha resposta, você me dá uma nota de 20 ou finge que nunca me viu? Alexandre ergueu uma sobrancelha. Ninguém costumava falar com ele daquele jeito. Quero que venha comigo a um evento. Pagarei o suficiente para você mudar de vida. Ela soltou uma risada curta, quase debochada. Mudar minha vida? Que generoso. Você sempre usa frases de filme barato ou só quando quer parecer um salvador com complexo de culpa? Havia tanto sarcasmo naquela voz que ele quase perdeu o controle, mas manteve a pose. Só precisa se arrumar, sorrir e me acompanhar. Ela inclinou o rosto, claramente se divertindo. Ah, entendi. Quer que eu seja sua boneca de vitrine? Um enfeite humano para exibir por uma noite. Alexandre apertou os lábios. Essa mulher era um enigma, e ele odiava não ter o controle. Se não quiser, posso achar outra pessoa. Ela riu alto agora, quase sem pudor. Outra pessoa? Aqui? Porque a fila de candidatas está gigante, né? Então ela se levantou, batendo levemente na calça rasgada para tirar a poeira. Aproximou-se até ficar perto demais. Aceito, disse como se estivesse lhe fazendo um favor. Mas só porque estou curiosa. Alexandre a encarou intrigado. Curiosa? Ela sorriu, os olhos faiscando. Quero ver até onde um homem como você é capaz de ir. Alexandre Moreau franziu o senho. Aquela mulher não era apenas diferente, ela era imprevisível, e isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. O carro deslizou pelas ruas chuvosas de Londres, enquanto Helena, agora no banco de couro bege do sedã executivo, mantinha o olhar fixo nas luzes dos postes, refletindo nas poças. Ela parecia flutuar num mundo à parte, não assustada nem impressionada, apenas atenta. Alexandre a observava em silêncio. Esperava que ela fizesse perguntas. Onde estavam indo? O que deveria fazer? Quem ela deveria fingir ser? Mas ela não disse uma palavra. Você não vai perguntar nada?
Ele perguntou, a voz firme quebrando o silêncio abafado do carro. Ela virou o rosto lentamente para ele, os olhos semicerrados, como se estivesse entediada com a previsibilidade da pergunta. Qual seria a graça se eu perguntasse? Ele arqueou uma sobrancelha. Você não quer saber ao menos para onde estamos indo? Ela sorriu de leve, mas não havia doçura no gesto. Só ironia. Sei que não é uma igreja, nem uma entrevista de emprego. Então, vamos apostar em algum lugar onde os talheres têm mais funções do que um canivete suíço? Alexandre não conseguiu conter um riso baixo. Você é boa nisso. Intuição? Não. Instinto de sobrevivência, respondeu ela. Além disso, homens como você só contratam mulheres como eu para duas coisas: causar impacto ou disfarçar um vazio. Ele a encarou com mais atenção. Havia algo ali, por trás da aparência desalinhada, que dizia que Helena sabia muito bem como o mundo funcionava. É um jantar, um evento importante. A única coisa que quero é que esteja ao meu lado. Ela não respondeu de imediato, apenas voltou a olhar pela janela antes de murmurar. Já estive em jantares assim, antigamente. Alexandre franziu o senho. Mas como assim? Nada que valha a pena contar no caminho, ela respondeu, e então sorriu pela primeira vez de forma quase melancólica. Mas posso te dizer uma coisa. Se você pensa que vai me usar como uma peça decorativa, talvez tenha escolhido a mulher errada. Dessa vez, ele não riu. Pela primeira vez, Alexandre teve a estranha sensação de que não era ele quem estava no controle daquela noite. Um homem tentando se vingar de alguém, ela disse, como quem comenta o clima. Alexandre apertou a mandíbula. Como ela podia ser tão precisa? Helena o encarava, os olhos semicerrados, com um ar de quem já tinha lido aquela história antes, e talvez até tivesse vivido algo parecido. E se for isso mesmo? Ele rebateu, sem esconder a irritação. Não me incomoda, ela respondeu com um leve dar de ombros, desde que o pagamento esteja garantido. A frieza dela o desarmava, mas também o fascinava. Como alguém que parecia ter perdido tudo, ainda falava com tanta altivez. Minutos depois, o carro parou não em um salão tradicional, mas em frente a uma residência discreta em um bairro de luxo, sem letreiros ou vitrines. Era o tipo de lugar que só os ricos conheciam, e só os muito ricos usavam. Helena não perguntou nada, apenas saiu do carro e seguiu Alexandre, como se já soubesse onde estava. Lá dentro, uma mulher de meia-idade os aguardava, impecável da cabeça aos pés. Senhor Moreau, disse ela com um sorriso contido. A sala de transformação está pronta. Helena foi guiada para um ambiente luxuoso, com luz quente, espelhos de corpo inteiro e aromas suaves de lavanda e madeira. Diferente de salões caóticos, ali tudo era silêncio e controle. Isso tudo por causa de uma mulher? Helena perguntou, já sentando na poltrona, enquanto a especialista começava a examinar seu rosto e cabelo. Isso tudo por causa de um objetivo. Alexandre corrigiu, sem explicar mais. Se quiser desistir, agora é a hora, ela murmurou, quando a profissional começou a cortar mechas de cabelo desgastado. Desistir de mim? Talvez você esperasse alguém mais manipulável. Ele cruzou os braços. Nada em você parece fácil de manipular. Que bom, ela respondeu fechando os olhos. A mulher ao lado dela começou a trabalhar em silêncio, como se entendesse que aquela transformação era mais do que estética, era estratégica. Roupas novas foram trazidas, medidas ajustadas, sapatos alinhados com precisão. Alexandre, do outro lado da casa, recebia atualizações em silêncio, mas se mantinha afastado. Aquilo não era sobre controle, era sobre curiosidade. Quem era Helena? Quase 2 horas depois, uma das funcionárias o chamou. Ela está pronta. Alexandre entrou na sala. Parou. Por um segundo, esqueceu de respirar. Helena estava diante do espelho,
de pé, as mãos sobre a cintura, observando seu reflexo. Os cabelos, agora curtos e ondulados, revelavam seu rosto com clareza. A maquiagem era leve, refinada e realçava um olhar firme e cético. O vestido preto de corte assimétrico parecia feito sob medida, destacando sua presença. E ainda assim, ela não parecia surpresa, nem encantada, parecia reconhecer-se. Vai ficar aí me encarando ou vai dizer alguma coisa? Ela perguntou, sem virar-se. Você não parece impressionada, Alexandre disse, lentamente. Ela se virou com um leve arquear de sobrancelha. Por que não estou? Já se viu assim antes? Ela caminhou até ele, pegou a clutch de couro que uma assistente lhe entregara e respondeu com firmeza. Já fui essa mulher. Só estava fora de cena há algum tempo. No carro, a caminho do evento, Alexandre esperava alguma reação. Um comentário sobre o vestido, sobre o salão secreto, sobre o ambiente luxuoso ao qual ela parecia ter retornado sem cerimônia. Mas Helena permanecia em silêncio, observando as luzes da cidade. Você está muito calada, ele disse, quebrando a tensão. Ela o olhou, serena. Algumas pessoas falam para se afirmarem. Outras preferem observar e esperar a hora certa de agir. Alexandre a estudou. Pela primeira vez em anos, não sabia se havia contratado uma aliada ou alguém perigosamente à altura. A maioria das pessoas na sua posição estaria boquiaberta com tudo isso. Ela soltou um riso curto, quase irônico. Talvez eu não seja como a maioria das pessoas. Alexandre se recostou no banco. Aquilo era verdade. Tudo nela era fora do padrão. Pressionar por respostas era inútil. E talvez, ele pensou, parte do fascínio estivesse justamente nisso. O carro logo parou diante do Museu de Arte Contemporânea de Briar Hill, onde a Fundação Murrow promovia um baile beneficente em prol da restauração de patrimônios históricos. O mesmo evento do qual Celeste, sua ex-noiva, agora era anfitriã honorária, junto ao novo companheiro. No exterior, os degraus do museu estavam cobertos por um tapete azul marinho e ladeados por esculturas iluminadas. Paparazzi disputavam espaço com convidados glamurosos, que saíam de carros de luxo usando trajes sob medida e sorrisos ensaiados. Alexandre saiu primeiro. Ajeitou com naturalidade o paletó escuro e só então estendeu a mão para Helena. Ela a aceitou com firmeza, sem hesitação. Quando desceu, houve um breve e perceptível silêncio no topo da escadaria. Olhares se voltaram. Murmúrios começaram. Quem é ela? De onde saiu essa mulher? Nunca vi em nenhum evento. Helena caminhou com leveza, como se não ouvisse nada, ou já estivesse acostumada com esse tipo de atenção. Seu vestido azul profundo, de corte minimalista, contrastava com o brilho dos flashes, e sua postura deixava claro que ela não precisava de joias para brilhar. Alexandre a guiou calmamente pelas escadarias até a entrada principal, mas por dentro ele estava satisfeito, porque todos estavam olhando. Inclusive Celeste. Mantenha a postura, seja cortês, mas evite chamar atenção desnecessária, murmurou ele, enquanto um segurança liberava a entrada deles. Você me trouxe aqui para causar impacto ou para me camuflar? Helena retrucou, sem olhar para ele. Alexandre preferiu não responder, e ela sorriu, como quem já sabia a resposta. Ao entrarem, foram recebidos por um salão grandioso, onde obras de arte moderna dividiam o espaço com araucárias ornamentadas com luzes e um enorme vitral central. Champanhe circulava em bandejas prateadas, e uma orquestra tocava discretamente ao fundo. Não demorou para Alexandre avistar Celeste. Ela usava um vestido champanhe com bordados dourados e um colar antigo da família Van Doren. Ao lado dela, o diplomata europeu Henrik Volker esbanjava a mesma expressão pretensiosa de sempre. Quando os olhos de Celeste encontraram os de Alexandre, ela hesitou, mas então seu olhar deslizou até Helena,
e congelou. Alexandre sentiu o momento exato em que Celeste perdeu o controle da própria expressão. Ela tentou sorrir, mas a insegurança era visível. Alexandre conduziu Helena diretamente até eles, com um charme calculado. Celeste, cumprimentou com uma voz baixa, porém cortante. Ela piscou, forçando um sorriso. Alexandre, não achei que você viria. Claro que vim. É uma noite importante, não é? Respondeu, então se virou para Helena. E trouxe alguém à altura da ocasião. Celeste lançou um olhar rápido de cima a baixo na direção de Helena. Não fomos apresentadas. Antes que Alexandre pudesse falar, Helena se adiantou, estendendo a mão com elegância. Helena Voss, é um prazer conhecê-la. Sua voz era firme, mas gentil. A postura impecável. Não havia arrogância, apenas a segurança desconcertante de alguém que sabia exatamente quem era e que não precisava provar nada. Celeste hesitou por um segundo antes de apertar a mão dela. Helena, seu rosto me parece familiar. Você trabalha com arte? Helena sorriu levemente, o suficiente para manter o mistério. Algo assim. Alexandre observava em silêncio. Celeste estava incomodada. E Helena, tranquila, como se tivesse nascido naquele ambiente. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentia que não estava mais em desvantagem. Helena mal havia dado seus primeiros passos no salão principal e já era como se o ar tivesse mudado ao redor. Os olhares eram inevitáveis, curiosos, intrigados, alguns encantados e outros levemente ameaçados. Ela não usava nenhuma joia extravagante, nem precisava. Sua postura, sua elegância discreta, a forma como caminhava com serenidade e dominava o espaço com o olhar. Tudo nela era cativante, como uma obra rara de arte cujo valor ninguém conseguia estimar. Alexandre a observava de perto. Não apenas com admiração estética, mas com uma estranha inquietação que ele não conseguia controlar. Helena não pertencia àquele lugar, e ainda assim agia como se fosse a dona dele. Conversava pouco, sorria o suficiente, e seus silêncios diziam mais que muitas palavras ao redor. As mulheres a analisavam de longe, tentando descobrir o nome, a origem, a marca do vestido. Os homens a acompanhavam com os olhos, hipnotizados. Nenhuma resposta vinha. Era como se Helena tivesse surgido do nada, sem passado, sem história. E aquilo só aumentava o fascínio geral. Foi então que Juliano Reis, amigo de longa data de Alexandre, apareceu ao seu lado com 2 taças de vinho. Alexandre morrou, disse ele, com um meio sorriso debochado. Você não aparece em público há meses, e quando aparece, vem com a mulher mais comentada da noite. Onde você estava escondendo ela? Alexandre pegou a taça sem tirar os olhos de Helena, que conversava tranquilamente com um dos convidados. Não estou escondendo nada. Juliano deu um passo mais próximo e com um olhar atento sussurrou. E onde você encontrou essa deusa misteriosa? Todos aqui estão tentando descobrir quem é ela. Ninguém nunca a viu em evento algum. E essa beleza é rara, diferente. Você escolheu bem, meu caro. Alexandre esboçou um sorriso discreto, mas por dentro se perguntava o mesmo. De onde de fato tinha vindo Helena? Até ele estava intrigado. Ele estava prestes a responder, talvez com uma meia-verdade qualquer, quando ela se aproximou, segurando a taça com elegância e um leve brilho de ironia nos olhos. Alexandre, disse com voz baixa e firme, precisamos dançar, lembra? Casais felizes costumam fazer isso em festas. Ele sorriu de lado, ciente do jogo. Claro, vamos cumprir o papel. Ela entregou a taça a um garçom e estendeu a mão com naturalidade.
Alexandre aceitou o gesto, conduzindo-a até o centro do salão, onde outros casais já dançavam em compasso. Começaram com leveza, movimentos sincronizados, trocas sutis de olhares, sorrisos ensaiados para manter as aparências. Um casal elegante, afinado, quase real. Mas então a música mudou, o ritmo suavizou, um piano mais lento começou a preencher o ambiente. A iluminação diminuiu. Os casais que permaneciam na pista se aproximaram. E sem trocar uma palavra, Alexandre encurtou a distância entre os dois. Estendeu a mão. Helena hesitou por meio segundo. Depois aceitou. Ela encostou uma das mãos em seu ombro e a outra se encaixou na dele. O toque era quente, o suficiente para provocar um arrepio involuntário em ambos. Alexandre sentiu o perfume dela de perto, leve, fresco e marcante como ela mesma. Seus corpos se moviam em perfeita harmonia, mas havia algo novo agora, proximidade real. Por alguns minutos, eles esqueceram do mundo, não estavam mais atuando. Os olhos de Helena subiram discretamente para os dele, e Alexandre, mesmo sem entender o que era aquilo, soube que algo havia mudado. Quando a música terminou, ela se afastou primeiro com elegância. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela e ela voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Juliano apareceu ao lado de Alexandre no mesmo instante. "Tá rolando um clima aí, hein?" disse em tom provocador, dando um gole em sua bebida. "Você realmente se superou, Alexandre. Nunca vi você tão desconcertado. Sua ex deve estar uma pilha de nervos." Alexandre manteve o olhar fixo na direção de Helena, que agora bebia mais um gole do espumante. Alexandre virou o rosto devagar, ignorando a provocação. Ele não queria admitir, nem para Juliano, nem para si mesmo. "O que você faz, Helena?" perguntou Juliano, acomodando-se à mesa com uma expressão genuinamente curiosa. Helena pegou outra taça de espumante de uma bandeja que passava e girou o líquido com calma antes de responder. "Gosto de acompanhar o mercado financeiro. O aumento dos investimentos em tecnologia tem sido fascinante, especialmente as startups de inteligência artificial." Um breve silêncio se instalou. Juliano arqueou as sobrancelhas, surpreso. Alexandre, por sua vez, reprimiu um sorriso ao ver a reação do amigo. Estava claro que ele não esperava uma resposta tão articulada. "É um assunto bem específico", comentou Juliano, tentando recuperar o ritmo da conversa. "Eu apenas sigo as tendências", respondeu Helena, tomando um pequeno gole de sua bebida. "No fim das contas, tudo se resume a quem consegue acesso às informações certas antes dos outros, não é?" Juliano soltou uma risada leve, visivelmente encantado com a sagacidade da resposta. "Inteligente, linda e discreta. Acho que entendi por que você está com ela, Alexandre. Realmente um achado. Parabéns, meu amigo." Antes que Alexandre pudesse responder, ele pegou a taça da mão de Helena e a entregou de volta ao garçom. "Com licença, Juliano. Preciso roubar minha acompanhante por um instante." Ele segurou o pulso de Helena com firmeza, mas sem brusquidão, e a conduziu para uma das varandas laterais do salão. As portas de vidro os separavam do burburinho da festa, e ali fora o ar estava mais fresco. "O que exatamente você está fazendo?" perguntou Alexandre entre os dentes. "Me divertindo", respondeu Helena com simplicidade, como se aquilo fosse óbvio. "Você está chamando atenção demais." "Pensei que esse fosse o plano", retrucou ela com um meio sorriso. "Deixar sua ex-noiva desconfortável. Aparentemente está funcionando." "Você joga muito bem", murmurou ele, quase irritado. "E você não gosta quando não consegue controlar o jogo, não é?" Alexandre soltou um riso breve e seco. Depois, encarou-a por alguns segundos em silêncio. "Você não é uma mulher comum." Ela cruzou os braços, o rosto calmo. "Demorou para perceber?" Antes que ele respondesse, a porta de vidro se abriu novamente e Celeste apareceu.
Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena se virou e, num movimento firme, puxou Alexandre para si e o beijou na boca. Um beijo longo, intenso, inesperado. Celeste parou, chocada. Pigarreou alto. Alexandre e Helena se afastaram devagar. Desculpe interromper, disse Celeste num tom cortante. Parece que estão aproveitando bem a festa. Principalmente o espumante, disse Helena com um sorriso travesso, limpando discretamente o canto dos lábios com o dedo. Celeste forçou um sorriso claramente desconcertada e se afastou. Alexandre virou-se lentamente para Helena, ainda surpreso com o que acabara de acontecer. O que foi isso? Uma encenação convincente, respondeu ela. Tenho certeza de que sua vingança funcionou. Meu pagamento pode ser dobrado depois dessa. Ela se virou elegante e firme e seguiu em direção ao banheiro falando: Vou retocar meu batom. Alexandre permaneceu onde estava imóvel. A cena do beijo ainda queimava na mente dele. Houve algo ali, algo que não fazia parte do jogo, algo que ele não soube nomear. Um garçom passou. Ele pegou uma taça de espumante e virou de vez, sentindo o calor do álcool descer pela garganta. Mas o que queimava de verdade não era o champanhe. Era o peito e o desejo de ter mais daquele beijo. O maldito beijo. Um gesto impensado, teatral, proposital, mas real demais. Ele limpou os lábios com as costas da mão, como se isso fosse capaz de apagar o gosto de Helena. Mas não adiantava. O gosto dela ainda estava ali, entre o champanhe e a provocação. Ainda estava nele. Boa encenação, ela tinha dito. Mas Alexandre sentia no fundo que havia sido mais do que isso, pelo menos para ele. Ele não sabia quanto tempo ficou parado ali, encarando o vazio, até sentir um leve toque no ombro. Alexandre? Era Juliano novamente, com o mesmo sorriso curioso de antes. Você está bem? Estou ótimo, respondeu seco, entregando a taça vazia a um garçom que passava. Juliano arqueou uma sobrancelha. Você parece perturbado. Antes que Alexandre pudesse responder, Helena retornou. Estava impecável como antes, mas havia algo diferente em seu olhar. Mais direto, mais decidido. Podemos ir? Perguntou, simplesmente. Alexandre franziu a testa. Já? Ela se aproximou e sussurrou no seu ouvido para que Juliano não ouvisse. O objetivo foi alcançado. Sua ex está em choque, os convidados estão falando de nós e seu amigo está morrendo de curiosidade. Ela fez uma pausa e completou com ironia. Está esperando o quê? Um final feliz? Alexandre hesitou por um segundo, depois assentiu. Certo, vamos. Ela virou-se sem esperar resposta, caminhando com a mesma elegância com que entrara. No carro, Alexandre dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas a mente longe dali. Helena observava as luzes da cidade desfilando pelas janelas, mas não precisava de muito para perceber o incômodo crescente dele. Você está prestes a me perguntar algo, disse ela, sem tirar os olhos da paisagem. Sim, respondeu ele finalmente, mas não tenho certeza se você vai responder. Ela sorriu, relaxada. Depende da pergunta. Alexandre virou o volante com firmeza ao fazer uma curva. Quem é você, Helena? Ela cruzou as pernas com naturalidade, como se estivesse em casa. A mulher que você escolheu para impressionar sua ex-noiva, disse com leveza. Não. Ele a encarou brevemente antes de voltar a atenção para a pista. Você fala como alguém que já esteve nesse mundo antes, alguém que sabe onde pisa. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando ele estacionou diante do hotel onde ela ficaria hospedada, Alexandre reservou um hotel como parte do pagamento e também porque queria saber mais dela. Eu não gosto de enigmas. Ela abriu a porta do carro e antes de sair, disse calmamente. Então talvez eu não seja a pessoa certa para você. Ela entrou no hotel sem olhar para trás. Alexandre ficou ali por um momento.
os dedos apertando o volante com força. Parte dele queria correr atrás dela e descobrir o que estava escondendo. Outra parte só queria sentir aquele beijo novamente, e isso o deixava mais confuso do que gostaria. No quarto, Helena trancou a porta e encostou nela por um instante. O coração batia forte. Ela sabia que Alexandre estava desconfiado. Caminhou até o espelho e se olhou. O vestido impecável, a maquiagem ainda intacta. Por fora, parecia alguém totalmente diferente da mulher que era algumas horas antes. Mas por dentro, ela sentia que apenas estava retornando ao que havia enterrado. Ela sabia que não conseguiria sustentar aquela farsa por muito tempo, que Alexandre logo começaria a juntar as peças. Ele não era um homem paciente. Estava acostumado a controlar tudo e todos. Mas Helena era um enigma que ele não conseguia decifrar, e isso o tirava do eixo. Na manhã seguinte, sentado em seu escritório, Alexandre tentava focar em contratos e relatórios, mas a imagem dela insistia em voltar. O jeito que ela se portava no baile, como se fosse dali. O beijo. O olhar que deixava perguntas em vez de respostas. Irritado, pegou o telefone e discou um número antigo. "Preciso que investigue alguém para mim", disse sem rodeios. Do outro lado da linha, uma risada abafada surgiu. "Faz tempo, Moreau. Quem é o alvo?" "Helena. Sem sobrenome." "Isso torna o jogo interessante. Quero saber tudo. Onde nasceu? Quem era antes de aparecer na minha frente? E por que parece saber demais sobre o meu mundo?" "Dê-me 48 horas." Alexandre desligou e recostou-se na cadeira de couro. Se Helena estava jogando algum jogo, ele logo veria suas cartas. Horas depois, decidiu procurá-la. Sabia que ainda estava hospedada no hotel que havia reservado. Quando chegou, subiu direto ao andar indicado e bateu na porta do quarto. Ela abriu. Estava descalça, usando apenas uma camisa branca larga demais, provavelmente comprada ali no hotel. O tecido fino deixava silhuetas visíveis sob a luz amarelada do corredor. Alexandre congelou. Ele sabia que se entrasse naquele quarto, cruzaria uma linha da qual talvez não pudesse voltar, e parte dele temia isso. Mas outra parte desejava com urgência. Helena não disse nada, apenas deu um passo para o lado, deixando a porta aberta. E Alexandre entrou, sem saber ao certo se estava indo em direção à verdade ou à perdição. "Eu vim acertar o que prometi", disse ele após fechar a porta. "O pagamento. Precisava cumprir minha parte no acordo." Ela relaxou visivelmente. "E desistiu de investigar minha vida?" perguntou sem rodeios. Alexandre não hesitou. "Claro que não, mas precisava parecer convincente. Já coloquei alguém para cuidar disso." Helena soltou um riso breve e sem humor. Naturalmente. Ela foi até o pequeno frigobar. "Só tenho água. Serve?" "Serve", respondeu. Quando ela entregou a garrafinha, os dedos dos dois se tocaram. Foi um toque rápido, mas eletrizante. O calor do contato ativou lembranças do beijo da noite anterior, e Alexandre não conseguiu evitar. Ficou olhando para ela, sem dizer nada. Helena sentiu o olhar e desviou, quebrando a tensão. "Preciso de roupas. Já recebi o pagamento. Não tenho motivo para continuar nesse hotel." Alexandre, ainda processando o momento, assentiu. "Tem uma loja aqui perto. Vou buscar algo para você. Já volto." Ela apenas acenou com a cabeça, fechando a porta atrás dele. 15 minutos depois, ele estava de volta com uma sacola nas mãos. Bateu a porta. "Um minuto!" Ela gritou lá de dentro, a voz abafada pelo barulho do chuveiro. Ele riu. Estava rápido demais. Helena saiu do banheiro às pressas, enrolada numa toalha que mal cobria as coxas. O cabelo ainda pingava, colado aos ombros. Quando abriu a porta, encontrou Alexandre parado ali, e ele congelou. Ela estava irresistível, sem precisar se esforçar, sem se importar com a aparência. Era aquilo que o desarmava.
Aqui, disse ele, tentando manter o controle e entregando a sacola. Os dedos se tocaram outra vez. Mas, dessa vez, nenhum dos dois se afastou. Alexandre largou a sacola no chão, puxou Helena pela cintura e a beijou com uma intensidade que carregava tudo que vinha reprimindo. Ela não resistiu. Os dois tropeçaram até o sofá, e ali, naquela sala de hotel ainda impregnada com o cheiro do perfume dela e do vapor do banho, se entregaram sem palavras, sem acordos, sem promessas, apenas desejo e confusão se misturando como ondas em colisão. Foi intenso, urgente, real. E então, o celular de Alexandre vibrou em cima da mesa. Ele ignorou, mas a tela acendeu com um nome conhecido. Era o detetive. Ele respirou fundo e, ainda ofegante, pegou o telefone. Fale. A voz do outro lado da linha veio carregada de tensão. Alexandre, acho que você precisa ouvir isso pessoalmente. Tenho informações sobre a Helena. Alexandre não sabia o que queria. Aquilo que tinha acabado de acontecer era bom demais para ser interrompido, mas a curiosidade sobre quem era realmente aquela mulher o corroía por dentro. Ele respirou fundo, digitou uma mensagem rápida. Ok, te encontro em 30 minutos. Helena, deitada ao seu lado, virou o rosto para ele. Algo urgente? Sim, muito, mas pode esperar mais um pouco, respondeu ele, antes de puxá-la para mais um beijo, reiniciando a chama entre eles. Alexandre queria mais. Queria tudo daquela mulher que surgiu do nada e virou sua vida do avesso. Quando finalmente olhou para o relógio, percebeu que já havia se passado mais de 1 hora desde a última mensagem. Preciso ir, disse com relutância. Ok, ela respondeu. Me dá seu número. Te ligo mais tarde. Ela digitou o número errado no telefone dele, entregando em seguida com um sorriso. Minutos depois, Alexandre chegou ao endereço onde o detetive o esperava. Conseguiu algo? Perguntou ansioso. O detetive assentiu, entregando um envelope. O nome completo dela é Helena Voss, filha de Henry Voss, um antigo investidor bilionário que perdeu tudo em jogos e bebida. Quando ela tinha 17 anos, o pai sumiu do mapa. A mãe já havia falecido anos antes. Helena foi deixada com uma tia alcoólatra que a maltratava e a obrigava a cuidar de 5 crianças. Alexandre leu cada linha do relatório com o estômago embrulhado. Depois de 3 anos vivendo com essa tia, ela foi agredida e fugiu. Desde então, vive nas ruas, pegando bicos e sobrevivendo como pode. O empresário fechou o envelope lentamente, os olhos marejados com raiva e compaixão. Eu sabia. Ela não era comum. Aquilo não era fingimento. Puxou o telefone para ligar. A resposta foi automática. Esse número não existe. Alexandre sentiu o chão se abrir. Voltou correndo ao hotel. Perguntou na recepção. Descreveu-a. Suplicou. Ela fez check-out há cerca de 1 hora, disse a recepcionista. Alexandre ficou ali com o peito apertado, a mente em colapso. E agora ele precisava encontrá-la, não por curiosidade, mas porque, de alguma forma inexplicável, ele precisava dela. Alexandre estava parado no saguão do hotel, o corpo inteiro em tensão, os olhos colados na recepcionista que digitava com precisão meticulosa. O coração dele batia mais forte a cada segundo que passava. Por favor, disse, com a voz mais baixa, quase suplicante. Ele explicou que estava com ela e anotou um número do telefone errado. Ela deve ter deixado o número verdadeiro na ficha de check-in. Só me diga se é igual a esse aqui que eu tenho. A recepcionista hesitou. Ela olhou para os lados, depois para a tela, e assentiu discretamente. Ela deixou um número de celular, mas realmente não o mesmo que me mostrou. Alexandre puxou o telefone do bolso com pressa. Digitou com mãos trêmulas. Apertou o botão verde. O telefone chamou. 1 vez, 2, 3. Alô? O som da voz de Helena atravessou as barreiras do tempo, do espaço
e da dor que ele vinha sentindo desde o dia em que ela sumiu. Helena, ele sussurrou com uma mistura de alívio e incredulidade. É você? Do outro lado, um silêncio breve, antes de ela responder. É. Como conseguiu meu número? Eu estou ocupada, só posso falar por um instante. Eu preciso de um tempo, Alexandre. Eu te ligo assim que puder. Ele fechou os olhos, absorvendo cada palavra. Eu preciso te ver. Eu também. Mas me dá mais alguns dias. Só mais alguns. Eu preciso colocar algumas coisas no lugar. Alexandre queria insistir. Queria ir até ela. Mas havia algo na voz dela, a mesma firmeza gentil de sempre, que o fez concordar. E esperou. 2 semanas depois, o telefone tocou em uma manhã nublada, quando Alexandre estava sentado à beira da janela de seu apartamento, encarando a cidade sem vê-la. O número não estava salvo, mas ele soube. Era ela. Alexandre! Ele ficou em silêncio por alguns segundos, quase sem conseguir respirar. Helena, achei que eu estivesse sonhando. Ela riu levemente, aquele riso que ele guardava na memória como um segredo. Não, mas talvez esteja prestes a acordar para uma nova realidade. Podemos nos encontrar hoje? Quando e onde você quiser. Alexandre chegou cedo à cafeteria que marcaram. Estava nervoso, mas tentava disfarçar. Sentou-se à mesa perto da janela, o casaco pendurado nas costas da cadeira, as mãos apertando a xícara de café que esfriava a cada minuto. Passou as últimas 2 semanas contando os dias desde aquela ligação de voz baixa e firme. Ela tinha pedido tempo, e ele respeitou. Mas agora o tempo tinha passado, e ela viria. Quando Helena entrou, Alexandre sentiu o ar mudar. Ela usava uma blusa branca, calça jeans escura e um lenço discreto no pescoço. O cabelo estava preso em um coque simples, sem maquiagem no rosto. Era ela, sem adornos, sem máscaras. Apenas Helena. Ela se aproximou devagar, com os olhos calmos, mas indecifráveis. Oi, disse, puxando a cadeira à frente dele. Alexandre assentiu, com um leve sorriso. O coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. Que bom te ver, murmurou. Helena não respondeu de imediato. Apenas observou o ambiente por um instante. Então virou-se para ele, firme. Eu vim porque preciso que você escute, mas não com os ouvidos, com o coração, e sem interrupções. Alexandre assentiu, sério. Ela respirou fundo e começou. Eu nasci em um mundo que parecia perfeito. Meu pai, Henry Voss, era milionário. Tínhamos casa, viagens, tudo. Mas o que parecia firme era só aparência. Ele perdeu tudo em apostas, investimentos arriscados, bebida. Um dia, quando eu tinha 17 anos, ele saiu de casa e nunca mais voltou. Não deixou um bilhete, nem uma explicação. Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em um ponto qualquer na mesa. Minha mãe já tinha morrido anos antes. Fiquei sozinha. A casa havia sido penhorada. A única pessoa que me restava era uma tia que mal me conhecia. Fui morar com ela. Achei que teria paz, mas ela me tratava como lixo. Eu cuidava dos 5 filhos dela, limpava a casa, cozinhava, dormia no chão, comia quando sobrava. Ela me dizia todos os dias que eu era um estorvo, que minha vida tinha acabado. Alexandre apertava a borda da xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Já sabia parte daquilo pelo detetive, mas ouvir da boca dela era muito diferente. Um dia, depois de uma briga, ela me bateu, com um cinto. Eu fugi, sem dinheiro, sem documentos. Dormi na rua, em estações de metrô, abrigos, escadarias de igrejas. Aprendi a me virar. Roubei comida. Trabalhei lavando pratos por moedas. E quando podia, ia para bibliotecas. Lia tudo. Sobre economia, tecnologia e mercado financeiro. Eu lia porque não queria desaparecer. Eu queria mudar de vida. Ela se calou por um momento, e o silêncio entre eles era pesado, denso. Foi assim por anos,
Até o dia que você apareceu naquela rua, com aquele olhar de superioridade, achando que estava me oferecendo algo inédito. Dinheiro, status, uma noite com roupas bonitas. Você me olhou como se eu fosse uma peça decorativa, um adereço para sua vingança. Alexandre engoliu seco, a vergonha queimando dentro dele. Eu aceitei porque precisava, porque achei que podia controlar a situação. Mas a verdade, Alexandre, é que quando pisei naquele baile com você, eu senti que estava traindo tudo que vivi, que estava usando uma máscara para agradar o mundo que me virou as costas. Ela o olhou nos olhos. Havia tristeza ali, mas não rancor. Quando fui embora do hotel, usei o dinheiro que você me deu. Com parte, aluguei uma casa simples. Pequena, mas limpa, silenciosa minha. Com a outra parte, eu investi. Em ações, em fundos emergentes. Eu sabia onde aplicar. Eu sabia porque passei anos estudando, mesmo quando não tinha o que comer. Alexandre baixou o olhar. Sentia-se pequeno diante dela. Pequeno e ao mesmo tempo encantado. Também voltei a procurar as crianças. As mesmas 5 que cuidei como se fossem meus irmãos. Minha tia não quer abrir mão delas, mas eu as visito. Levo comida, roupas, livros, conto histórias. Tento mostrar que existe vida fora daquela casa, que o mundo não é só dor. Ela fez uma pausa longa antes de continuar. E encontrei meu pai. Está em um centro de reabilitação. Me pediu perdão. Disse que não queria morrer sem consertar as coisas. Eu ainda não sei se consigo perdoar, mas vou lá. Toda semana eu preciso ver com os meus próprios olhos que ele está tentando. O silêncio entre eles se tornou quase sagrado. Alexandre a observava com olhos marejados, os dedos trêmulos. O homem seguro de si, o magnata inabalável, agora estava à beira de um colapso emocional. Mas era um colapso diferente, não de dor, mas de reverência. Ele via nela uma força que desconhecia, um poder que não se comprava, não se ensinava, apenas se admirava. Eu não vim aqui para você sentir pena de mim, disse ela firme. Eu só vim para que você soubesse quem eu sou, de verdade. Não a mulher do vestido de festa, nem a que dormia na rua, mas a mulher que sobreviveu. Alexandre se levantou devagar, caminhou até o lado dela da mesa, ajoelhou-se ao seu lado e segurou sua mão. Eu não sinto pena, Helena. Eu sinto algo que não sei nomear. É maior do que admiração, maior do que respeito. Eu sinto que você é tudo aquilo que eu nunca fui e tudo aquilo que eu quero ter por perto, todos os dias. Ela fechou os olhos, engolindo a emoção que ameaçava romper. Você tem certeza? Sussurrou. Absoluta. Me dá uma chance de te amar. Com verdade. Com calma. De construir uma história com você, um passo por vez, sem pressa, mas sem fugir mais. Ela assentiu e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Eles se abraçaram. Um abraço sem pressa. Um abraço que curava, que unia duas metades partidas. Dias depois, Alexandre a apresentou ao círculo de amigos como sua namorada. Não houve reações de espanto, nem perguntas desrespeitosas. Todos viram em seus olhos o que palavras não poderiam expressar. Meses depois, enquanto caminhavam pelas margens de um lago, Juliano, o sócio e amigo, lembrou daquele fatídico dia no escritório. Você lembra? Estava furioso com o convite da Celeste. Eu te disse para levar uma mulher só para mostrar que você estava por cima. Alexandre riu, olhando para Helena, que, mais à frente, fotografava flores silvestres. E olha só, por causa da minha ex-noiva, encontrei o amor da minha vida. Juliano riu junto, balançando a cabeça. A vida é mesmo imprevisível. E Alexandre sabia que era, porque o que começou como um plano de vingança se transformou num renascimento. E agora, ele não queria mais nada além de viver ao lado dela, um dia após o outro, com verdade, com propósito, com amor. O que você achou da história de Helena e Alexandre?
Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e não perca mais contos emocionantes clicando na tela agora. Obrigado e até o próximo vídeo.